Hebreus capítulo 11, verso 30, a palavra de Deus diz assim, deixa eu ver se eu estou direito, é isso mesmo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais, por intermédio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns torturados foram, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu tenho aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Deixa eu só acertar um jeito aqui para eu enxergar direito. Peraí. Aí. Aqui dá réstia, né? Como diz o... Sei lá, acho que o paranaense fala assim. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus sobre nós, tá bom? Pai, estamos diante da tua palavra. Clamamos a tua misericórdia sobre nós. Aprendemos tanto com tantos irmãos nossos no passado, com seus erros e acertos. Ajuda-nos que isso sirva de combustível para todos nós tomarmos as decisões necessárias, mais acertadas do que erradas, nos desafios a que todos nós somos submetidos. Se conosco e nos desafia e nos dá o que precisamos para tomar as decisões certas, e a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Meu objetivo hoje é tentar dar algum subsídio a mais para todos nós, para tomarmos decisões em virtude dos nossos desafios de fé, decisões mais próximas da fé, mais acertadas. Então, eu queria refletir sobre quando a fé triunfa. Isso é uma boa pergunta, né? Parece um sermão até triunfalista, assim. Quando a fé triunfa? Eu vou dar 3 subsídios, é um texto grande, tem tanta informação nesse texto, eu vou tentar dar um panorama, pelo menos. Só um panorama já é suficiente, eu imagino, para a gente ter bastante argumentos, tá bom? A gente viu na semana passada que, pela fé, a gente literalmente revela a nossa identidade. A gente viu isso através da nossa identificação, com aquilo que nós nos identificamos, o povo de Deus, o próprio Cristo, as recompensas e assim por diante. A nossa maturação, Moisés, sendo homem já feito, né, toma as decisões que precisava, e a nossa educação, que Moisés aprendeu o que ele aprendeu através de seus pais, né, pelo aquilo que seus pais tinham de coragem, aprendeu essa coragem com eles. No texto em que nós lemos aqui, eles, em regra geral, dividem em 3 tríades, né, de assuntos principais, vamos dizer assim. A primeira delas seria dos heróis da fé, onde eles falam de subjugação de reinos, praticar justiça, obedecer promessas e assim por diante. Segunda delas, da libertação da garra de animais ou de elementos da natureza, fogo, fechar a boca de leões, se lembra de Daniel, né, e tantos outros, os amigos de Daniel pelo fogo, e também experimentaram o poder para, através da fé, para fortalecimento pessoal, né, onde eles da fraqueza tiraram força, você vai lembrar de Sansão, e tantos outros, de Gideão, e tantos outros que eram fracos e, de alguma maneira, se tornaram fortes. Muito bem. Tudo isso aqui são subsídios que ele procura dar
aquelas pessoas que estão passando por tremendos desafios, onde eles precisam de argumentos que sejam fortes o suficientes para que eles triunfem diante das adversidades da vida. Pelo menos um argumento interessante que ele se utiliza aqui, gritante até, que a fé triunfa quando a gente ouve o alerta pelo silêncio. Eu tentei achar algumas palavras, eu não consegui, então eu vou colocar em frases assim. Não consegui. Tentei, mas quem sabe eu ainda preciso pensar mais. Mas a frase dá para a gente entender a ideia. Quando a fé triunfa, quando a gente ouve o alerta pelo silêncio. É gritante quando você olha o verso 29. Veja que interessante que tem uma sequência. A gente aprende na Bíblia por aquilo que eles dizem, mas também a gente aprende na Bíblia por aquilo que eles não dizem. Veja que curioso. A gente tem que aprender a escutar o que as pessoas falam quando elas falam e aprender a escutar o que as pessoas falam por aquilo que elas não falam. Tem uma história interessante. A paciente silenciosa foi uma mulher que vivia, sei lá, bem com o marido, né, num ambiente francês, deu 5 tiros na cara do marido e nunca mais na vida falou. Isso foi motivo de grande instigação, justamente porque estavam querendo descobrir e o que a pessoa está falando, não fala mais nada. Nossa, a galera ficou inquieta com esse silêncio, porque era um silêncio gritante. Então, se você não percebeu, preste atenção que ele sai do verso 29, quando ele fala de Moisés e depois atravessaram o Mar Vermelho, ele está falando do Êxodo, né? Logo em seguida, ele salta, dá até um susto assim quando você lê o verso 30, né? Pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Não, como assim? Mar Vermelho e muralha de Jericó. Está faltando alguma coisa aqui. A pergunta é, o que está faltando? Historicamente falando, se você seguir a cronologia, tá? Mar Vermelho, Moisés, Êxodo e muralha de Jericó, que é a entrada da Terra Prometida, né? A primeira cidade lá. É óbvio que está faltando os 40 anos no deserto. De cara, você olha isso aqui, está quase que esfregando na nossa cara o que o autor não disse. E o autor não fala dos 40 anos, 40, não é 40 dias, nem uma semana, 40 anos, uma história, uma geração. 40 anos que simplesmente ele não fala absolutamente nada. Ele pula da saída do Êxodo para a entrada da Terra Prometida. A pergunta é por quê? A resposta é óbvia. Porque se ele está tentando trazer subsídios a quem está sofrendo perseguições físicas até, com risco de morte, para poder ter subsídios para alimentarem a própria fé em Deus, para eles superarem aqueles obstáculos, o que eles aprendem com esses 40 anos de silêncio, em termos de fé em Deus? Resposta, nada. A gente já começa aprendendo que, de quando em quando, graças a Deus, não é muitas vezes, né, espero eu, mas às vezes a igreja, o povo de Deus, fica muito tempo sem exemplos de fé. Gente estéril na alma, gente seca por dentro. Tem vários textos, Isaías, não deu nem tempo de trabalhar hoje de manhã, né, mas Isaías 63, por exemplo, nós temos tanto texto que fala, é gigante, é gritante, aquilo que de errado eles fizeram, onde majoritariamente o que se encontrou nos 40 anos de silêncio foi incredulidade, rebelião, gente contra Moisés, não acreditava naquilo que Deus dizia, coração duro, onde a terra se abriu, engoliu um monte de gente lá, e aí a galera saiu correndo, nós vamos morrer, porque a visão era aterradora, a audição era aterradora, e por incrível que pareça, o que me surpreende é que o texto diz que no dia seguinte os caras tentaram matar Moisés de novo. Caraca, nem Steven Spielberg faz o negócio que Deus fez, abrir a terra, engolir a galera, matar todo mundo que era rebelde, e ainda assim o povo não aprende. Incredulidade, coração duro, a despeito das sucessivas demonstrações de Deus em favor e em seu cuidado. Revolta do povo sem razão nenhuma, questionamentos e murmurações sem fim, não tem comida, não tem a batata, agora tem a comida, mas não tem carne, agora tem carne, não tem fatiado de carne. Você podia fazer o que você quisesse com aquele povo que não tinha fim aquilo que eles fizeram.
Então, incredulidade e rebelião, dureza de coração e revolta, questionamentos e murmuração é aquilo que se encontrou nos 40 anos no deserto. Como é que você vai usar esses exemplos para poder subsidiar e animar quem está passando por dificuldade, dizendo, vai lá que você consegue, é tipo, o pessoal saiu do Êxodo, vamos pular essa história aqui, e vamos entrar na Terra Prometida, porque não dá para falar naquela história. É uma história que deveria ter sido apagada. Sabe aquelas histórias que a gente gostaria que não existisse, apagasse da nossa memória, momentos que deveriam apagar, onde a gente lembra qualquer coisa, menos um povo que acredita em Deus. Isso, Deus andando com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Não era por falta de evidências visíveis e audíveis da presença de Deus. Não tem nada a ver com isso. Eles estão vendo Deus na cara deles. Isso não foi o suficiente. Não era a incredulidade sobre a existência de Deus. Eles sabiam que Deus existia. Essa nem é uma interpretação minha para dizer que eu que estou jogando areia no ventilador, sei lá, estou tendo uma visão pessimista da história dos nossos irmãos do passado. Isso aqui é repetidamente demonstrado na Bíblia, essa incredulidade durante esses 40 anos. Eu vou usar só um dos textos que falam sobre isso. Olha que curioso a interpretação que Paulo dá, nem fui eu, sobre isso. Deus não se agradou da maioria deles. Diz o finalzinho do texto de Hebreus, do verso que nós lemos, né? Que eles, contudo, obtiveram bom testemunho. Bom testemunho diante dos homens, bom testemunho diante de Deus. Deus olhou e disse, isso aí. Mas essa galera aqui, Paulo estava dizendo sobre os 40 anos lá, Deus não se agradou da maioria deles. Quantos? Aproximadamente 1.200.000. São quase 90 pessoas por dia que morreram. É muita gente incrédula, não é não? Razão porque ficaram prostrados no deserto. A primeira geração morreu praticamente todo mundo. Ora, estas coisas se tornaram, Paulo diz, exemplos para nós. Ele estava fazendo menção lá dos 40 anos. A fim de que não cobicemos as coisas más. Cobiçar o que no deserto, irmão? Para pensar. Cobiçar é você desejar uma coisa que você não tem. O que você cobiça? Você só vê terra, areia, não tem mais nada. Não tem nada para você cobiçar lá. Você não está em Nova York, você não está em Xangai, você não está, sei lá, cidades grandes, metrópoles, onde você olha e cresce os olhos como Sodoma e Gomorra, que era uma grande metrópole, cresceu os olhos, viu que era uma grande cidade, é lá que eu quero ir. Não tinha nada para ver, estava no meio do mato, no meio do deserto. Diz o texto que eles cobiçaram, e essas coisas foram escritas para que a gente não cobice como eles. Ainda que não tenha nada para cobiçar, a gente vai cobiçar. Paulo está dizendo, né? Ele diz assim, não os façais idólatras como alguns deles, porque está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. No deserto, irmão. Festa absolutamente desenfreada. Gente que não tinha pudor. Gente que o desejo era única e exclusivamente existencial. O negócio é se divertir, porque o mundo está acabando. Bora fazer hoje, amanhã, eu não sei se eu vou estar aqui, então vamos aproveitar. Uma interpretação absolutamente existencial da vida. Tem gente assim, tinha gente assim no meio do povo de Israel, e ele diz assim, olha, por conta disso, dessa idolatria, a idolatria pelo divertimento, a idolatria pela satisfação, a idolatria pelo prazer, a idolatria pela tranquilidade, a idolatria por fugir do sofrimento, ele diz assim, não pratiquemos a imoralidade como alguns deles. É óbvio. Ora, depois de cobiça, depois de idolatria, depois de sentar para comer e beber e alguns para se divertir, o que vai sobrar? Imoralidade, que é o que sempre sobra. Gente que come o que não precisa, bebe sem conta, diverte de maneira desenfreada. O final dessa estrada é, obviamente, a imoralidade. Por conta disso, diz o texto, que alguns deles caíram num só dia 23.000. Deus não gosta dessas coisas, irmãos. Nós trabalhamos na igreja, moramos numa cidade lá que tinha 15.000 habitantes, mais ou menos, sei lá, 17.000, contando periquito, papagaio, e fase terminal, e sei lá, um monte de gente lá. Morreu 2 cidades, irmãos, num dia. Você imagina o tamanho da imoralidade. Você imagina o tamanho da farra.
Você imagina o tamanho do desenfrear, de divertir por divertir, no meio do deserto. Deus diz, eu não salvei vocês lá, para vocês fazerem isso aqui? Pode ir embora, isso aqui eu não quero. E ele diz lá, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes, que diz o texto que quando as serpentes vieram, era só para olhar para as serpentes. Não era para andar de joelho, não era para rapar a cabeça, não era para, sei lá, vender as propriedades e dar na igreja, não era para fazer nada, era só se foi picado por aquilo que vocês fizeram de errado, Deus mandou um monte de serpente, então a solução é olha para a serpente. Diz o texto que um monte de gente morreu porque eles não quiseram olhar. Grave bem isso, porque a serpente ali, obviamente, que foi levantada, está fazendo uma menção de alguém que seria levantado e pessoas morreriam porque não querem olhar. Não tem que pagar promessa, não tem que fazer sacrifício. Aliás, a Bíblia chega ao ponto de dizer que é tão fácil, está tão acessível a nós, que o texto diz que a gente no Antigo Testamento deve comprar sem dinheiro e sem preço, e diz o texto no Novo Testamento que não está longe da sua boca, é só falar. E ainda assim tem gente que não fala e vai morrer não falando. Porque está perto, mas o coração está longe. Jesus já disse isso. E aí tinha gente que não olhou. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Murmuração não é falar, é falar de Deus, mas não é falar para Deus. Eles não chegavam para Deus, senta aqui, deixa eu conversar com o senhor. Deus, a questão é assim, o senhor está errado por causa de... Não, eles não falam assim, não. Não falava de Moisés, não falava na cara de Moisés, falava de Moisés. Moisés é isso, aquilo. E falava de Deus, não gostei porque está faltando. Deus ouvia os assuntos das pessoas. Deus ouvia a maneira como ela... Deus ouvia as discussões, as falas, as conversas. Ele disse, isso é murmuração. Gente que não parou de reclamar. Mesmo do céu, Deus dando tudo aquilo que aquelas pessoas precisavam. Água Deus dava, comida Deus dava. O que precisava, Deus sustentou. Tanto que ninguém morreu de fome. Veja que curioso. Mas ainda assim, o povo não parou de reclamar. Gente que... Já viu? Eu sempre me lembro, quando eu lembro de murmuração, eu me lembro da Corrida Maluca. Ah, você deve ter... Se não assistiu, assista. Né? É um desenho ninja lá, Corrida Maluca. Aí tem uns caras lá que só reclama, velho. Tudo reclama. Você dá um carro, reclama, tira o carro, reclama, você põe dinheiro, reclama, você tira o dinheiro, reclama. Tem gente que já falou assim, que dinheiro é aquela questão que se a gente tem, a gente reclama, se não tem, reclama, embora o meu negócio é reclamar, eu quero falar. Com Deus não funciona assim. 40 anos no deserto, vai servir o quê? Essa quantidade de murmuração, a despeito da sustentação advindo do próprio Deus, vai servir em quê? Para incentivar esses irmãos que estão passando por dificuldade. Em nada. É por isso, agora sim, você entende por que o autor aos Hebreus, eu acho que é uma mulher, mas sei lá, o autor aos Hebreus, no verso 29, ele diz, sai do Êxodo, que é pela fé Moisés, fez um monte de coisa, e pula para a terra prometida. Não vou nem falar dos 40 anos, porque 40 anos só tem reclamação. Onde só tem reclamação, não tem exemplo de fé, irmão. É curioso, é bem interessante, bem interessante. Diz, Paulo ainda interpretando, ele fala assim, estas coisas sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, portanto, que está em pé, veja que não cai. É um texto bastante citado, né? Mas veja que não cai nisso. Não cai em quê? Na cobiça, na idolatria, na imoralidade, em colocar Deus à prova, na murmuração e na reclamação. É disso que ele está falando. E aí sim, ele diz o verso 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Que tentação? A tentação da cobiça, a tentação da idolatria, a tentação da imoralidade, a tentação de colocar Deus à prova e a tentação da murmuração. Estas coisas não vêm de Deus, são única e exclusivamente humanas. Coisa do próprio coração. Ele diz, mas Deus é fiel, sempre foi. Ele não vai permitir que vocês sejam tentados além das vossas forças. Dá para resistir à imoralidade? Dá. Dá para resistir à cobiça? Com certeza. Dá para dizer não? Dá. Dá para dizer não à idolatria, aquilo que a gente quer? Dá. Dá para dizer não ao desejo de colocar Deus à prova? Dá. Dá para fechar a boca e parar de murmurar? Dá.
Para não dizer que é uma interpretação minha, nós temos as muralhas de Jericó, onde ele começa. Por que deu certo as muralhas de Jericó? Há tantos exemplos aqui, né, tantos detalhes, eu só estou dando panorama. Por que deu certo aqui os exemplos da muralha de Jericó? Aparece, diz o Senhor, aparece a Josué, e diz assim, vocês vai lá e dá 7 voltas, dá um grito lá que vai dar tudo certo. Pensa que numa estratégia militar é absolutamente ridículo. A estratégia que Deus está propondo aqui é uma verdadeira vergonha. Além de não existir nada naquele momento que indicasse que aquela muralha ia cair, essa estratégia de Deus é uma vergonha. O que vocês estão fazendo? O povo está andando lá porque vai cair. Mas você pirou da matatinha? Mas o texto diz que o anjo do Senhor apareceu a Josué. Deus aparece a Josué e diz, faz o que eu estou mandando. E aí, por incrível que pareça, se você ler depois em casa, Josué capítulo 6, que coisa linda ler Josué capítulo 6, que é um incrível registro de simplesmente o povo fazendo aquilo que o anjo do Senhor havia dito para fazer, ainda que humanamente fosse uma estratégia militar absolutamente ridícula, mas eles estavam animados, o anjo do Senhor mandou, nós vamos fazer. E você não registra em nenhum versículo uma reclamação das pessoas. Não é à toa que gritou e a muralha caiu. Por quê? Porque se faz do jeito que Deus manda, o resultado é do jeito que Deus falou. Porque quem faz é Ele, não somos nós. É simples assim. O problema é que o povo, nos 40 anos, vai fazer assim. Por quê? Não, porque eu estou mandando. Mas para quê? Mas faz agora. Mas não é para amanhã? Mas desse jeito. Não, mas tem pouco. Meu Deus do céu. Não tem fim a quantidade de reclamação daquele povo no deserto. Não é à toa que Deus não se agradou da maioria deles e morreu todo mundo. Dessa primeira geração, no deserto, 1.200.000 pessoas. Isso é mencionado repetidamente na Bíblia. Eles não são exemplos do que fazer. Eles são exemplos do que não fazer. Jamais faz. Paulo diz isso. Isso são para advertência nossa. E aquele que está em pé, cuide, porque a gente cai facilmente em cobiça, idolatria, imoralidade, coloca Deus à prova, murmura e ainda coloca um monte de razão para tentar fazer essas coisas, e Deus diz, eu não quero nada disso. Se fizer o que eu estou mandando não fazer, a conversa vai mudar. Mudou para aquela galera e sempre mudou para quem tenta ajudar Deus a fazer de um jeito diferente do que Ele disse para fazer. Então, acho que é bem simples. Quando as muralhas caíram, o orgulho dos habitantes de Jericó caiu junto. Gente de nariz empinado. Gente que não aceitava de jeito nenhum aquilo que vinha de Deus. Então, acho que a primeira coisa é bem fácil. Quando é que a fé triunfa? É fácil. Quando a gente ouve os alertas pelo silêncio. Quando eu vejo o verso 29, e aí eu voltei para o 30, e voltei para o 29, eu falei, ixi. Não tem, sabe aquele negócio que... Mas se seu pai falou alguma coisa, não precisa nem falar. Sabe aquele negócio assim? Que pelo silêncio você fala, melhor não ir por aí não, que não vai dar certo. Tem silêncios gritantes. Esse é um bom exemplo. Um silêncio gritante. Só a gente precisa aprender a escutar. Então, quando é que a fé triunfa? Quando a gente ouve isso e passa a ter uma atenção e uma revisão para a gente evitar incorrer nos mesmos problemas de 40 anos, que ele não menciona de gente que agradou a Deus. Mas, como diz Paulo, a maioria deles, Deus se desagradou. Segunda coisa, só tem 3 aqui que eu disse, como é uma tentativa de colocar uma visão panorâmica, quando a gente aceita a liberdade de Deus. Eu tentei achar uma palavra, também não consegui. Mas, enfim, outro dia eu tento achar. O que significa isso? Significa que, pela fé, nós temos um monte de coisas acontecendo de maneira positiva em termos de libertação, em termos de evitar o mal, em termos de simplesmente superarmos obstáculos e assim por diante. Tem vários. Então, a fé triunfante, 2 coisas vão acontecer. Ou a gente suporta as derrotas temporárias, ou a gente descansa na vitória garantida. Obrigatoriamente só tem essas 2.
A gente vence o inimigo e o obstáculo temporário ou ganha poder para suportar e provar a superioridade sobre homens maus e sobre demônios. Tá bom? Então, quando é que a fé é triunfante para o cristão? Quando a gente se eleva com dor acima da dor. Quando a gente aprende com a dor. Quando a gente considera que o que está prometido é infinitamente superior. Quando a gente vê o sofrimento à luz, literalmente, de Deus e da eternidade. Quando a gente para de ser existencialista. E olha que alguém perguntou para mim, você segue o que no existencialismo? Na psicologia, o existencialismo com reservas, tá? É óbvio, né? Essa é uma delas. O existencialismo não vai dar conta, a gente não dá para levar a vida só aqui e agora. Eu entendo o aspecto dele, mas não dá. Jesus é chamado de homem de dores, porque literalmente ele está de olho em alguma coisa muito superior. Tendo, portanto, irmãos, diz o autor aos Hebreus, na mesma carta, né, podia pegar outros exemplos, mas intrepidez, né, ousadia, liberdade, que é o melhor termo, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, aproximemo-nos com tintiero coração, com aletheia, né, com coração verdadeiro, mas em plena certeza de fé. Então a gente deve se aproximar de Deus com fé. Fé não só que ele recompensa, mas fé que ele faz as coisas dele do jeito dele. Esse é o nosso problema quando a gente quer dizer Deus como ele faz as coisas dele, quando você olha no texto e diz que gente literalmente a Raabe superou, por meio da fé, diz o verso 33, subjugaram reinos como Gideão e tantos outros, praticaram a justiça como juízes e tantos outros, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões como Daniel, extinguiram a violência do fogo como os amigos de Daniel, escaparam ao fim da espada e da fraqueza tiraram força como Sansão, fizeram-se poderosos em guerra como Gideão, e assim vai. Mulheres receberam pela ressurreição. Até no Novo Testamento tem gente recebendo, onde o primeiro milagre de Jesus Cristo é ressuscitando o filho da viúva de Naim. Curioso, né? Isso aqui é de você puxar a espada e dizer, é isso que eu quero, mano, vamos nadar na fé, vamos superar todo mundo. Pois é, mas aí o texto continua dizendo que alguns foram torturados para não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Eu já vejo um monte de gente falando, não, vai, levanta-te. Eu quero levantar no último dia, irmão. Se você olhar agora, quem que levantou 2 vezes lá? Como é o nome dele? Lázaro. Lázaro está no céu, tranquilaço lá. Eu fico imaginando lá a guria chorando e tal, e Jesus diz assim, se acredita, Lázaro vem para fora. Não, senhor, faz isso não, bicho, está fedendo, faz 4 dias. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você acredita nisso? Acredita. Então, sai, Lázaro. E aí eu fico imaginando um anjo batendo Lázaro, estão chamando-se lá embaixo. Não, você está de brincadeira, acabei de morrer, subi aqui, estou mal, está aproveitando, tem que voltar de novo lá. Lázaro morreu 2 vezes, velho. Aí volta Lázaro para cá. Aí fico imaginando as irmãs lá, finalmente Lázaro. Pois é, velho. Próxima vez você deixa eu ir, não chama de volta, não. Eu estou lá, eu quero aproveitar. No último dia, essa ressurreição eu quero. Superior ressurreição. Eu vejo um monte de gente falando por aí que ressuscitou agora, vai morrer de novo, irmão. Não adianta nada. O que importa é a gente ressuscitar e não morrer mais. Isso que importa. Essa ressurreição que é eterna. Essa ressurreição que é indubitável. Essa ressurreição que é a coroa da glorificação. É a coroa de um trabalho de Deus na história da humanidade. Finalmente, nunca mais nós haveremos de morrer. Então, essa ressurreição que nos interessa é muito superior do que eu morrer, levantar, morrer, levantar e morrer, levantar 10, 15 vezes aqui. E tem gente que entendeu isso, e tem gente que nos dias de hoje ainda não entendeu. Ressuscitou, que coisa maravilhosa. Pois é, morre de novo, irmão. E aí? Mas ressuscitou, que coisa maravilhosa. Vai morrer de novo. Não adianta, irmão. Quando Jesus não voltar, vai morrer. Quantas vezes forem necessárias. Porque Jesus é o primeiro de uma raça. É o primeiro dessa nova ressurreição. Só Jesus é o primeiro dessa nova ressurreição. Por quê? Porque ele ressuscitou e não morre mais, é por isso. Todos os que ressuscitaram morreram de novo. O primeiro da raça é Jesus Cristo. E ele está convidando o povo dele. E a gente tem que entender isso. Mas para isso a gente tem que entender que se às vezes precisar morrer. E se morrer? Se morrer, morrer, irmão. E aí?
Eu não quero é morrer depois. Morrer agora não tem problema, mas morrer a segunda morte, aí que é um abacaxi do tamanho do dia inteiro. Então, ele diz, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio. Você sabe o que é escárnio, né? Nego ficar tirando da sua cara, nego ficar sendo jocoso com a sua fé, nego ficar tripudiando em cima de você, sem razão nenhuma ficar falando mal e tirando uma, dizendo, não sei por que você está perdendo seu tempo. Quantos de nós já não ouvimos isso nas nossas andanças? Você perde seu tempo se você fizer isso. Eu me lembro que eu fui apresentar para a minha família, Luzinete, dizendo, essa aqui é minha esposa, ele disse, mas você vai casar para quê? Tem tanta mulher por aí. Pois é. Depois eu peguei o avião e fui lá para esse mesmo que disse para mim, falar a respeito de Jesus Cristo, e a grande reclamação dele foi que no sofrimento que ele teve, no câncer, no peritônio, foi que ele sofreu sozinho, porque não tinha ninguém para estar com ele. Eu falei, pois é, se você tivesse uma família, teria, e se não tivesse tripudiando em cima da fé da igreja, teria a igreja ajudando você. Aí liga eu, em São Paulo, a despeito da tripudiação, para dizer para a igreja, fulano, vai lá visitar, porque o cara está sozinho, não tem ninguém por ele. Absolutamente solitário. Gente que vai tripudiando, gente que vai falando, gente que vai dizendo, você está gastando seu tempo, você está fazendo papel de tolo. Na verdade, as pessoas estão passando por cima de você. Na verdade, você está deixando de aproveitar a vida e as oportunidades. Isso é tripudiar em cima da fé. E tem gente que se tripudia da fé do outro e se prevalece e nada acontece, humanamente falando, não. E aí elas andam e vão correndo e as coisas vão... E você vai olhando e, meu Deus, mas dá vontade de ser como João. Aliás, João tentou, né? Quando foi conversar com a mulher samaritana, ele falou, Jesus, quer que eu mande vir fogo em cima desses samaritanos? Aí Jesus disse, você não sabe de que espírito eu sou, porque João, na verdade, está se lembrando da vida de Elias. Lembra de Elias, quando o rei manda chamar o camarada, o profeta? E aí vai lá o capitão de 50 e diz, está chamando você agora. Eu falei, se eu sou homem de Deus, vem fogo do céu e torra vocês tudo. Morreu 51. E o rei lá esperando, meu Deus do céu, é um cara, velho, se manda mais 50 lá, chama o cara que eu estou mandando. E vai a segunda guarnição lá, Elias, é agora. Se eu sou homem de Deus, queima vocês tudo e vai embora. 102 pessoas morreram. Manda outra guarnição, não é possível, velho. Manda Elias para vir para cá. Aí o terceiro, a guarnição. O cara provavelmente conhecia os amigos dos militares. Nada contra os militares, estou falando da galera lá. Tá? Nós conhecia os militares lá, gente boa pra caramba. As viúvas tudo chorando. Ouviram falar que tentaram buscar Elias e morreu todo mundo. Falei, meu Deus, como é que nós vamos trazer esse cara? E aí disseram para Elias assim, Elias, faz o seguinte, se quiser vir, vem. Se não quiser, não vem. Faz o que quiser, nós estamos aqui para te servir. Aí o Espírito disse, agora pode ir. Isso. E a gente olha assim, quem é que já não sonhou? Eita, vontade de ser Elias, né? O que é que você está tripudiando? Se eu sou homem de Deus, quem é você? Vem ponto, vem fogo e queima. Está vendo? Eu sou homem de Deus que eu oro e Deus responde na hora. E quantas vezes a gente ora e Deus não faz nada? E as pessoas passam por cima da gente e tripudiam e ganham mais plateia em cima da gente. E a gente vai sendo morto ao fio da espada. A gente vai vivendo, literalmente, como diz Deus, afligido, maltratado, errante, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, vivendo à margem da sociedade, mas não à margem do Deus da sociedade. A grande questão, nós queremos viver à margem de quem, irmãos? Porque mesmo que no verso 34 diz que muitos escaparam ao fio da espada, no verso 37, muitos morreram ao fio da espada. E a pergunta é, qual é o critério que Deus se utiliza de maneira objetiva para, através da oração da igreja, alguns serem livres do fio da espada e outros serem mortos ao fio da espada? Não sei, não quero saber e não tenho raiva de quem sabe, porque Deus não disse isso para ninguém. Isso é de autonomia dele. Isso ele não pede licença para nós. Debaixo das orações da igreja, Pedro é libertado. E debaixo das orações da mesma igreja, Tiago é morto ao fio da espada, preso junto com Pedro. Eu pergunto, a igreja teve fé ou não teve fé? É porque Deus é livre, irmãos. O grande problema das pessoas, o nosso, é quando a gente quer começar a acorrentar. Deus é livre, irmãos. Quando é que a fé se triunfa, ela prevalece? Quando a gente aceita a liberdade de Deus. Não sei, muitos de nós aqui temos histórias de libertação. Muitos de nós temos histórias de cura. Muitos de nós temos histórias de superação, histórias de vitória, ainda aqui agora. E muitos de nós, na mesma igreja, têm histórias de derrotas humanas,
de gente passando em cima, de doença tomando conta, de familiares morrendo, de perdendo emprego. E nós estamos na mesma igreja cultuando. E a galera diz, mas eu sou crente, eu não sou, e vamos embora, e pega na espada, e levanta. E a gente começa a tentar fazer algumas coisas para quase que bater um tambor cristão para tentar convencer Deus de maneira diferente. A gente só não oferece galinha preta, mas tenta colocar algum dinheiro no gasofilaço para ver se Deus obedece aquilo que a gente quer. Deus não é assim. Por isso que... entenda, não sei se eu estou tentando usar um termo mais adequado, por isso que a gente tem que andar com temor diante de Deus. Todo mundo que errou, Deus corrigiu. Deus não alivia, não. E é bom que Ele corrige, porque Deus corrige quem Ele ama, quem são os filhos dEle. Ele diz, vem para cá, filho, não é assim. Moisés, vai lá e fala a pedra. Deus deu 2 bifas na pedra lá. Diz o texto do Novo Testamento que a pedra era Cristo. Deu 2 tapas na cara de Cristo. Eu não mandei isso fazer. Não, Moisés, não. Aí eu já vi a interpretação do texto quando ele estava na frente, ele mesmo carregando aquele povo, murmurando, querendo matar Moisés, toda aquela murmuração, aquela ladainha toda lá. Moisés, pelo amor de Deus, e vai lá. E aí, quando está na frente da terra prometida, Deus diz, pois agora você olha e vem para cá que lá você não entra. Aí alguém diz assim, isso foi uma coroação de Moisés, afinal de contas ele não precisou entrar na terra prometida, ele entrou na verdadeira terra prometida. Se era para entrar na verdadeira terra prometida, morresse antes, irmãos. Para com isso. Diz o texto que quando as pessoas se envelhecem, elas se enfraquecem, os seus olhos se escurecem, o seu vigor se esvai. E diz o texto que Moisés foi chamado por Deus e os seus olhos não se abateram e o vigor não se esvaiu. Moisés, educado na escola, primeira faculdade que tinha, top de linha na época, em primeiro lugar e depois no deserto, top de linha, aprendeu tudo, 80 anos de uma educação, viveu levando o povo, quando ele chega na frente da terra prometida, era a cereja do final. Eita, povinho, vou entrar lá. Eu fico imaginando como seria entrar sem Josué, mas com Moisés na terra prometida. Mas você não vai ter esse gostinho para você aprender. Eu não falei para você bater na preda. Na preda não bate, na pedra também não. Eu falei para você falar. E porque você não fez, eu não deixo você entrar. É simples assim. Então, a gente tem que andar diante de Deus. O melhor lugar, mais seguro da face da terra é andar debaixo da sombra do Altíssimo. Mas o lugar, entre aspas, tá, gente? O lugar mais perigoso para nós andarmos é debaixo das asas do Altíssimo. Deus, ele não se sujeita à manipulação humana. Nós somos mestres nisso. E Deus diz, quando é que a fé triunfa? Quando a gente aceita que Deus é livre. É livre para fazer a gente subjugar e é livre para deixar a gente ser subjugado. Aliás, só para a palhinha, diz um texto de Apocalipse, até quando o Senhor não vai voltar? E ele diz, fica tranquilo, porque há muitos que ainda precisam entrar, que eles vão ser mortos por fidelidade à palavra. Isso a galera não lê, mas está lá. Então, debaixo do mesmo Deus. Onde é que Deus tem que fazer para eu não ser subjugado? Isso não está escrito. Eu apenas tenho que andar diante dele, independentemente desta ressurreição, independentemente destas premiações, independentemente destas recompensas. A gente está de olho numa recompensa superior. Eu concluo esse argumento dizendo que a palavra superior aparece no livro de Hebreus 13 vezes, e a palavra perfeito 14 vezes. E às vezes na nossa vida não aparece nenhuma vez. Porque a impressão que dá é que superior é a vida aqui e agora. Paulo disse, irmãos, se a nossa esperança se limita a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, irmãos. Para com isso. Quer dizer que Deus não tem coisas existenciais para nos dar? Não sei, Ele tem, mas Ele não me deu a agenda dele. Então, uma vez nós entendemos isso, com muito sacrifício, a Raíssa doente. Por incrível que pareça, a Raíssa ficava doente, levantava doente, a terra fria. Eu acho que o inferno vai ser frio, pelo amor de Deus, frio dói, machuca, não é fácil, fica doente, respira aquele trem mais gelado do que a geladeira, com sinusite. Mano, não tem quem sara naquele negócio. O médico falava, vai embora daqui. E a gente sofria, levava para o hospital, ficava internado e voltava, e isso todo mês, irmãos.
Chegou uma hora que a gente orava e não resolvia nada. E a gente entendeu, Deus, se o Senhor sarar a Raíssa, nós vamos servir o Senhor. Se o Senhor deixar a Raíssa doente, nós vamos servir o Senhor. E se o Senhor levar a Raíssa, nós vamos servir o Senhor. Nós não vamos mais servir o Senhor dependendo da raiz. A gente ficou livre. Doeu. Tá bom, mas não precisa levar, tá? Eu só estou falando, entendeu? Não precisa levar tão a sério o pé da letra. Então tá bom, vou levar, né? Mas a gente não ficou... A gente não ficou mais dependente das circunstâncias. Tem tanta gente presa nas circunstâncias. Deixe Deus ser Deus, irmão, só isso. Quando é que a fé triunfa? Quando Deus é Deus e nós somos nós. Simples assim. Terceira e última coisa, não só a fé triunfa quando a gente ouve o silêncio, os alertas. A fé triunfa quando a gente deixa Deus ser Deus, Ele é livre. Mas a fé também triunfa quando a gente toma as decisões com as informações que temos. Eu também não consegui achar uma palavra para isso. Sei lá, se alguém tiver, pode me dar, eu não sei. Em outro momento, talvez eu ache, né? Tomar as decisões com as informações que temos é muito importante. Raabe, diz o texto aqui, no verso 31, né, as muralhas de Jericó, ela ouviu falar do que ia acontecer. Ela estava ouvindo a respeito de Deus. Não só Raabe, a galera inteira estava ouvindo. Tanto a galera inteira estava ouvindo que os espias, quando a galera ficou sabendo que os espias estavam, eles queriam matar os espias. Mas como é que eles queriam matar os espias e Raabe acolhe com paz? Porque Raabe aceitou aquilo que os espias tinham como mensagem. Mas as pessoas não aceitaram aquilo que os espias tinham como mensagem. A mensagem era exatamente a mesma. E Raabe não precisou de novas mensagens, de novos conteúdos, para poder ter subsídios fortes o suficiente para, à luz destes novos conteúdos, enfim, agora eu vou tomar uma decisão. Ela tomou a decisão com o que ela tinha, irmãos. E sempre foi assim na história. E é por isso que eu disse que eu espero que você saia daqui para tomar uma decisão. Seja de revisão, seja de aceitação, mas seja de uma postura, se não fez profissão de fé, faça. Por quê? Eu vou mais 47 vezes para ver se eu tomo essa decisão. Não é porque você não quer tomar, é simples assim, pode vir, mas eu nem sei se você vai ter 47 vezes, eu tenho que dizer isso. Eu não desejo a morte de ninguém, mas eu também não posso prever que alguém vai viver quanto que ela vai viver. A realidade é essa, Deus é livre para ser Deus. Acabamos de ver, Deus é livre, Ele é o dono da vida. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. Eu sou o Senhor de todas as coisas. Ele é o dono da vida, não somos nós. Onde temos diante de Deus, final do ano eu vejo se eu quero ou não. Deus não deu final do ano para nós, Ele deu hoje. Portanto, toda vez que aparece essa palavra de tomar uma postura diante de Deus, no livro de Hebreus ele diz, se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como blá, 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 blá. É hoje, toma uma postura agora. Raabe ouviu aquilo, isso fez toda a diferença para salvar ela e a sua família. Aquele momento, os espias estavam entrando, agora que ela tinha que tomar a decisão e ela tomou. Não precisou de mais nada. Não precisou de novas explicações. Ela não tinha, historicamente, nenhum artifício para dizer que as muralhas iam cair. Ela só tinha que confiar que aquilo que Deus disse que faria, Ele de fato ia fazer. Diz o texto, se você olhar em Josué, ela diz assim, eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra, mas a muralha está lá. A espessura da muralha tinha largura de ida e vinda, de carruagem. Não é igual a gente que faz casa de tijolo assim, tá rico se fizer de tijolo hoje, né? Se fizer de tijolo deitado, o cara tá nadando de tijolo deitado, é muito dinheiro. Você tem que fazer de EPA, EPE, EPY, sei lá o quê. Você tem que fazer de coisa que reduza, mas fazer tijolo deitado é quem tem muita grana. Pois é, a espessura da muralha tinha mão de ida e vinda. Tinha nada, já tinha, aliás, diga-se de passagem, por vários anos, eu não vou chutar os anos aqui, eu tenho uma ideia, mas vários anos que já tinham tentado subjugar aquelas muralhas e não conseguiram. A história era exatamente o contrário. E aí diz Raabe, eu sei que o Senhor deu essa terra, ainda que militarmente, fisicamente, geograficamente não tenha nada que diga que isso aqui vai cair. Mas eu ouvi dizer que Deus vai fazer isso aqui, então eu acredito naquilo que o Senhor falou. Fim. E ela disse assim, temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Era o argumento que ele tinha do verso 30. Do verso 29.
Eu ouvi que quando saíram do Egito, Deus secou o Mar Vermelho, porque o Senhor, Raabe, falando, vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Isso é gente crente. Deus é quem manda nesse negócio. Se Deus diz que vai cair, eu acredito em vocês. E diz o texto, então, por conta dessa crença naquilo que Deus já havia feito, por conta da crença na personalidade de Deus, na identidade de Deus, ela não precisava de mais nada. Estava resolvido. No cartório de Raabe, Deus tinha passado com nota 10. Eu não preciso de outras provas. Se Deus falou, vai acontecer. Porque Deus é Deus acima no céu e Deus é Deus embaixo na terra. Tem gente que não acredita nisso. E é por isso que morreu. E é por isso que muita gente continua morrendo. E o pior não é morrer. É morrer sem acreditar que Deus tem esse poder. Aí no último dia, diz a Bíblia, que ali haverá choro e ranger de dentes. Eu te pergunto, quantas mensagens você já ouviu dizendo: faça hoje sua pública profissão de fé e você ainda não fez? Você está esperando o quê? Com essa aqui, a única coisa que eu tenho para dizer para você é que você não precisa de mais nada. O que você precisa é tudo aquilo que você já sabe. Porque se você não fez, Deus deu a oportunidade que você precisava. Tem gente que nem as oportunidades que a gente já teve na vida, não teve na vida. É uma só. É mais do que suficiente, muito mais informações nós temos a respeito de Jesus Cristo, das promessas que eles não obtiveram, mas nós vimos que era a vinda do Messias, a descida do Espírito Santo. Eles não viram acontecer, nós vimos isso acontecer, sabemos e experimentamos uma realidade do Espírito Santo diferente da que eles experimentaram, e nós temos muito mais condições de tomarmos uma decisão favorável a Deus, de aceitarmos aos apelos divinos, que são os únicos apelos na história, do que acontecer daquele Lázaro que ouviu dizendo, depois da morte: ah, pai Abraão, deixa eu ir lá para falar para os meus parentes que se eles fizerem as mesmas coisas que eu fiz, eles vão para o mesmo lugar que eu vou. Negativo. Eles têm Moisés e os profetas, a palavra de Deus. Ouçam-nos. Porque tem a Siri querendo falar alguma coisa aqui, a Siri me ouve. Ouçam-nos, né? Então, por quê? Porque nem se ressuscitar alguém dentre os mortos, eles não se deixariam persuadir. Então, Lázaro estava no inferno e o pai Abraão disse: eu não vou deixar você falar, porque o que eles precisam para aceitarem a persuasão celestial é aquilo que Deus revelou na sua palavra. Isso é mais do que suficiente. Raabe entendeu isso. E ela deu uma definição de uma prostituta, uma cananita, irmão. Mulher naquela época, prostituta naquela época, cananita, que é um povo inimigo do povo de Deus. Meu amigo, Deus está demonstrando para nós que, a despeito do nosso distanciamento de Deus, a gente pode ter uma fé como Raabe. E dizer: Deus, eu aceito. Eu entendi quem o Senhor é no céu, eu entendi quem o Senhor é na terra. Mas eu já fiz a pública profissão de fé. Então ande em temor diante de Deus. Para de fazer aquilo que eventualmente nós podemos fazer. Não eventualmente, não fazemos, né? Mas presta atenção na nossa vida para a gente não cobiçar, não idolatrar, não praticar imoralidade nas escondidas, sem ninguém ver, colocando Deus à prova, murmurando aqui e ali. Sempre a murmuração, tudo às escondidas. Presta atenção na vida, irmãos. Porque Raabe acolheu com paz aos espias. Quando Deus envia alguém para falar com você, você acolhe no coração com paz a mensagem que essa pessoa, em nome de Deus, está levando? Porque bem-aventurados são os pés dos que anunciam boas novas. Eu não estou dizendo para a gente aceitar qualquer coisa, não é isso. Mas quando alguém está falando em nome de Deus, e todos nós somos embaixadores da paz, né? Todos nós somos embaixadores de Cristo. Quando alguém fala em nome de Cristo, abaixa o coração, faz como Raabe. Eu entendi, Senhor. Eu entendi quem o Senhor é aí e entendi quem o Senhor é aqui. E entendi que, sendo o Senhor aí e aqui quem o Senhor é, eu estou bem distante do Senhor. Então eu acolho. Sabe o que Raabe fez? É curiosa a história. Diz o texto que ela pôs, eu sei lá, uma corda, alguma coisa de cor escarlate, vermelho. Ela pôs lá um sinal, tipo, Rapunzel, joga as tranças, Rapunzel, né? Assim, Raabe jogou as tranças, era uma corda vermelha. E ela diz: quando vocês virem essa corda, quando Deus trouxer o juízo, que esse juízo não me alcance. E por conta daquela corda vermelha, por que será? Quando o anjo passou,
morreu todo mundo, mas Raabe e sua família foram salvos. O meu desafio para cada um de nós é a gente ter uma fé que triunfa. Para isso, basta a gente ouvir os alertas, mesmo pelo silêncio. Para isso, basta a gente aceitar a liberdade de Deus. Eu não tenho uma palavra para isso. E para isso, basta a gente tomar uma postura aqui e agora. Então, meu desejo, eu sou a igreja pela... Eu faço apelo, tá, gente? Mas como eu não acostumei isso aqui ainda, né? Talvez você ache estranho. Então, tá bom. Você não precisa vir aqui na frente, mas procure alguém. Faça a sua pública profissão de fé numa igreja protestante. Para não dizer que eu estou fazendo reserva de mercado, não precisa nem fazer aqui. Faz onde você quiser. Mas faça. Porque um dia, quando Deus voltar, eu vou dizer que eu disse para você e você sabia aquilo que ela precisava saber para tomar uma postura na sua vida. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe e haja essa nossa postura de realização, de obediência, de tomar uma decisão imediatamente quando a gente ouvir o que Deus tem para nos ensinar. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu não sei como é que está seu coração, mas eu espero que saia daqui felizes, atenciosos, com o grito silencioso de Deus. Saia daqui aceitando a liberdade de Deus e tomando a postura que Deus espera que a gente tome com aquilo que a gente sabe. Simples assim. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Dá-nos graça a Deus em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor é livre. Ajuda-nos a aceitarmos a Sua liberdade. Tem misericórdia quando queremos prender o Senhor. Tem misericórdia quando queremos dominar o Senhor. Em nenhum momento o Senhor deu liberdade a gente para isso. Dá graça para que, subjugando reinos, ou sendo subjugado por reinos, possamos obter bom testemunho diante de Ti. O nosso interesse não são meramente existenciais, mas sim são eternos. Dá graça para termos os ouvidos necessários para ouvirmos os gritos do silêncio. 40 anos, onde tanta coisa aconteceu, que quem está em pé cuide para que não caia. Aquelas coisas lá, elas não devem se repetir. Perdoa se eventualmente existe aqui e acolá em algum de nós. Nos dá graça para que não façamos isso. Não caiamos em imoralidade, idolatria, murmuração. Dá-nos graça para sermos obedientes como Josué capítulo 6. Que coisa maravilhosa. Uma estratégia ridícula, humanamente falando, mas quando o Senhor fala, dá-nos um coração para ouvirmos. A fé, humanamente, sempre vai ser ridícula, mas diante do Senhor tem valor, porque é a nossa confiança na Sua palavra, é a nossa confiança na Sua pessoa, é a nossa confiança no valor que o Senhor tem para nós. E, ó Deus, o Senhor pede que nós tomemos atitudes na vida que seja a resposta hoje. Ninguém saia daqui sem a decisão de entregar a vida a Jesus Cristo. Ninguém saia daqui sem literalmente se quedar aos Teus pés. Porque somente através de Cristo nós chegamos até Ti, Pai. Mas nós precisamos confessar com a boca e crer no coração. Que todos possam crer no coração e confessar com a boca. Que todos saiamos daqui, ó Deus, na certeza de que confessamos Cristo como Salvador na nossa vida. E possamos nos apegar à Tua igreja, ao Teu povo, aqui reunido nesse lugar, em qualquer outro lugar, mas nos apeguemos ao Teu povo. Nos faz, Deus, termos identificação com aquilo com o Senhor se identifica. E se alguém aqui, ó Deus, precisa mudar e rever a sua própria fé para melhor, para sair daqui revigorado, que seja isso nessa noite. Que venhamos tomar as ações necessárias para sairmos diferentes. Não os 40 anos, mas o êxodo ou a entrada na terra prometida. Ainda que Raabe, que não tinha nada para historicamente se apegar, mas tinha sua palavra. E estendeu uma corda vermelha. Parece que a gente lembra disso lá do Egito. Quando colocaram sangue, um sangue vermelho, e quando o anjo da morte passou e viu o sangue, ele passou por cima. Ó Deus, que mais e mais entendamos isso, a necessidade de vivermos à luz do sangue de Cristo.
Ele é aquele que vai nos libertar da ira vindoura e nós queremos nos apegar a essa existência superior, a essa ressurreição superior. Dá-nos graça disso como igreja, como teu povo reunido nesse lugar, para que sejamos todos obedientes, mansos, dóceis, humildes, atenciosos, sempre realizando aquilo que o Senhor pede para que façamos. Nos despede na tua paz, nos dá isso. É a nossa oração e clamor em nome de Jesus.